Pai amado, obrigado por estarmos aqui na Tua casa. O Senhor não é um Deus que está preso a este lugar. O Senhor está, muito pelo contrário, em todos os lugares, porque o Senhor é onipresente. E o Senhor está conosco o tempo todo, onde quer que a gente esteja, jamais podemos fugir da Tua presença. Mas essa ocasião da gente se encontrar aqui com o Teu povo e com um foco dirigido ao Senhor, esse tempo é especial. E obrigado porque hoje, nessa noite, nós estamos aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que nos traz o descanso, o Deus que é digno de todas as coisas. Deus, ó Pai, que renova as nossas forças. E hoje nós estamos aqui para, em todos esses tempos aqui e etapas desse culto, viver uma oportunidade disso. Então que o Teu Espírito continue, Senhor Deus, a cultivar dessas realidades nas nossas vidas, porque nós desejamos que o Teu Espírito, Ele fale ao nosso coração e que a gente esteja, Senhor Deus, sedentos, ó Pai, prontos para ouvir, prontos para entender cada minúcia daquilo que particularmente tem a ver com a Tua mensagem para as nossas vidas. E que assim, Senhor Deus, a gente saia daqui muito edificados pelo Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos humildemente nessa noite, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós, desde fevereiro, que já é agora o mês passado, a gente se voltou a aproveitar esse tema que começamos a pensar nos 3 domingos normais aí que tivemos de fevereiro. O domingo passado foi um domingo de festividade, mas esse tema, e eles estavam juntos. Nosso propósito nesse tema é a gente olhar para a palavra de Deus e refletir sobre o livro de Atos. O livro de Atos que mostra o momento que após o Evangelho, após a passagem de Jesus na terra, vai mostrar a igreja se consolidando, a igreja estabelecendo seus passos. E é algo muito poderoso, porque é a igreja que nós temos até hoje, é a igreja da qual nós fazemos parte. Quantos séculos, quanto tempo tem tudo isso, não é? Se derivou, passou, mas é a história da igreja. E nós estamos aí olhando muitas ideias que Atos vai nos trazer. A gente teve numa primeira fase do livro aí, não é? Em fevereiro, olhando para esse trecho tão marcante que foi ali Atos 2, de 42 a 47. Um trecho muito abençoado que fala ali sobre a comunhão dos primeiros cristãos, o que aqueles cristãos estavam vivendo como igreja, e o quanto aquilo foi tocante, marcante, o quanto aquilo foi de um alto impacto naquela realidade. E aquele momento nos mostra uma igreja viva, poderosa, uma igreja tão destacada, não é? Uma igreja, vou dizer assim, a gente há tantos anos depois, a gente lê aquele texto e a gente pensa assim, gostaria de estar lá, gostaria de ser alguém naquela multidão e vendo tudo isso acontecer de uma forma tão, não é, tão profunda, tão maravilhosa ali. Mas a parte disso, né, a gente vê que é uma igreja edificante, uma igreja poderosa, uma igreja tremenda, mas o que nós vamos começar a ver a partir de hoje, que é uma igreja que tem seus desafios, que mesmo passando por coisas tão poderosas, mesmo sendo uma igreja de tanto destaque, de tanta coisa boa que salta aos nossos olhos, era uma igreja que tinha suas lutas. E é muito óbvio, muito natural que a igreja de Atos, que os crentes daquele tempo da igreja de Atos, eles tivessem suas lutas e os seus desafios. Isso tem a ver com eles e tem a ver com a gente. Por que é muito óbvio? Por que é muito lógico tudo isso? Porque, afinal de contas, algo que Jesus deixou muito bem claro aos seus discípulos, uma mensagem que ele sempre não escondeu foi: olha, vocês passarão por dificuldades, vocês terão lutas, vocês passarão por aflições. Por que Jesus disse isso? Porque o mundo do qual a igreja ali estava sendo estabelecido é um mundo de aflições. E indiretamente a fala de Jesus é: olha, a igreja que vai vir desse tempo que nós estamos vindo com o reino florescendo, não é uma igreja que vai ficar bolhada.
Algo como assim, aqui dentro está tudo muito perfeito e lá fora está tudo pegando fogo. Lá fora um mundo perdido em trevas e aqui uma zona de conforto muito gostosa, muito boa, onde estamos protegidos, safos, estamos isentos de tudo isso. Mas Jesus está dizendo assim, olha, existe em outras palavras, né? É Jesus dizendo assim, estamos num mundo caótico, sem luz, em trevas, em perdição, e eu sou a luz do mundo e por meio, não é, do meu ministério, daquilo que eu vou fazer por vocês, vocês vão brilhar essa luz, vocês vão levar luz às trevas. Mas é um ambiente, um contexto que não está pronto para isso. Em muitas das realidades não deseja por isso. Vai ser uma situação de embate, de confronto, de desafio. Por isso aflições, por isso lutas. É justamente por essa razão que a gente vai ver no Evangelho de João, entre o capítulo 14 até o 16, Jesus falando desse assunto, em dizer assim, olha, não vai ser um mar de rosas, não vai ser perfeito, não vai ser lindo. E por que Jesus disse que haveria de ser assim? Por conta disso que eu disse, mas porque ele, o próprio Mestre Senhor Jesus ele não veio e não viveu assim, olha, o Rei Jesus com tapete vermelho, tudo dando certo, ele aclamado e aplaudido por todos, todos o apoiando, todos o incentivando. Mas não, o nosso Mestre Senhor Jesus enfrentou duras provas, duras lutas. E assim o foi até o final. Era um propósito, era uma obra maior da parte do Pai, mas a trajetória de Jesus é uma história em que homens se colocaram em contraposição a Ele, vieram na direção de persegui-lo, vieram na direção de tornar as coisas dele difíceis. Então Jesus está dizendo assim, olha, se assim o foi com um mestre, e se vocês são discípulos desse mestre, vai ser assim com vocês também. E se foi assim com o mestre e com os discípulos, haveria de ser com a igreja que haveria de vir na sequência também. Então mesmo uma igreja tão rica, tão poderosa, tão envolvente como essa de Atos, por mais maravilhosa que ela fosse em seus traços e características, como a gente já tem visto já nesses dias, é uma igreja que vai ter lutas também. É uma igreja que vai ter suas dificuldades de todas as ordens também, vai ter seus embates. E isso precisa estar muito bem claro para a gente, não é? Porque nós, historicamente, somos o fruto, junto de outras igrejas espalhadas por todo o mundo, dessa igreja aqui que a Bíblia nos retrata. E detalhe, vivemos a mesma realidade. Seria muito maravilhoso e é até enganoso quando a gente vê em alguns círculos igrejas dizendo a mensagem de que assim, olha, venha para cá e vai ser tudo perfeito, vai dar tudo certo. Ou algum tipo de mensagem assim, olha, venha para cá porque aqui todos vão ser perfeitos com você, vai dar muito certo. Olha, você vem para o reino de Deus, você vem para o reino da luz e tudo vai dar certo, você vai prosperar, você vai alcançar todas as coisas, tudo vai, cada dia, novo dia vai ser um dia brilhante e cintilante para você, você só vai ter vitórias, você só vai ter alegrias, você só vai ter êxitos, você vai só ter coisa boa. Não é essa a mensagem que Jesus deixou para a gente. E a gente precisa estar em consciência disso, porque tem muita gente no nosso tempo que às vezes fica procurando, achando que vai achar em algum momento a igreja perfeita. Talvez ela possa achar algum projeto de uma igreja que se preste a alguns objetivos que pareçam ser isso, mas quando a gente está falando da realidade do Evangelho, o Evangelho que é luz confrontando trevas, Evangelho que vem na busca daquele que está perdido e que precisa, o Evangelho que está na contramão de um mundo que milita contra Deus, a gente precisa ser realista. Mas precisamos ser conscientes de que Deus está conosco. Independente das águas, independente das tempestades, Ele mesmo disse, olha, vocês vão vencer o mundo porque eu venci o mundo. Eu estarei com vocês, as promessas de Jesus estão conosco. E isso deve ser combustível para a igreja de Jesus. Nós devemos olhar e reparar isso, irmãos, porque precisamos pensar e entender que a igreja que é fiel, a igreja que se volta a Jesus, a igreja que está propositada em obedecer a Deus, vai encarar muitas lutas,
Vão haver muitas dificuldades, e elas são previstas, faz parte da trajetória daquilo que a palavra de Deus sinaliza e aponta. Mas o tempo todo a gente só não pode perder o norte, a gente só não pode deixar de olhar para Jesus nosso Senhor, porque Ele venceu o mundo e nele podemos e vamos vencer também. Na medida em que dependemos dele, superaremos as muitas dificuldades que surgirão. E nesses próximos domingos nós vamos olhar dificuldades que essa igreja enfrentou, mas pôde vencer, pôde lidar com esse momento, porque os problemas estavam lá, mas aquele que capacitava a superação desses problemas estava lá com eles, operando, agindo, transformando, se movendo por meio deles naquele tempo. Então é assim que nós vamos, nessa noite, passar a olhar esse novo momento das nossas ideias e destaques que vamos acompanhar ainda em março no livro de Atos também. Abra a palavra de Deus aí na sua Bíblia ou celular, o livro de Atos. Hoje nós vamos para o capítulo 3. Esse é o capítulo que será alvo da nossa dedicação de hoje. Atos, capítulo 3. Vou fazer uma leitura aqui corrida, na NVI. Acompanhe aí, junto ao texto que você tem nas suas mãos. O título aqui diz: A cura de um mendigo aleijado. Vai dizer para a gente assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos nós feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome é que curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem dele, a fé que vem por meio dele, lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes.
Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito a todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de morrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Irmãos, o que nós vamos ver aqui acontecendo e que farão parte aqui do que nós vamos observar aqui nessa noite, do que está acontecendo aqui? Tá? A gente deve se lembrar naturalmente que esse texto ele faz parte da sequência daquilo que a gente tem visto nesses últimos domingos, nesses últimos dias. E os apóstolos Pedro e João, eles estavam indo para a oração das 15 horas. Significa que dentro daquilo que o texto que a gente viu nesses últimos dias dizia, eles se dedicavam à oração. Eles estavam muito firmados na busca a Deus juntos. E a gente percebe aqui, por meio do que o texto nos diz, que essa era uma prática deles. Eles tinham isso por hábito, eles tinham essas condições, eles iam ao templo para a oração das 15 horas ali, se dedicar àquilo. E em meio ao caminho eles encontram aqui esse pedinte enfermo. E ao que muito vemos aqui, se tratava de um quadro crônico. Alguém que devia estar nessa situação há muito tempo, alguém que sofria disso por muitos anos, alguém que já tinha daqueles casos tal qual Jesus também abordou lá depois no Evangelho nos conta. Ele já tinha se acostumado a essa situação do seu sofrimento, da sua necessidade e também de pedir apoio, de pedir ajuda. E ele foi levado ali para pedir a sua esmola, ali para pedir aquilo que ele precisava. E ali é certo que pessoas indo ao templo, pessoas estando na direção do templo, eram o tempo todo abordadas por aquele homem que estava ali pedindo as suas ajudas. E vem Pedro e João, e para ele, aqui, segundo o que a gente vê no texto, ele nem estava vendo direito as pessoas, não é? Porque é assim que muitas vezes as pessoas que estão nessa situação, elas acabam se comportando. Ele pediu ali ajuda para aqueles apóstolos que estavam vindo ali. E a gente pode pensar que o que? Pedro e João, eles poderiam muito bem dizer assim: olha, a gente tem um horário marcado, a gente tem a nossa oração para fazer. Olha, a gente é muito fervoroso na nossa oração, a gente não pode se atrasar, os irmãos estão nos esperando. Olha, a gente não pode aqui, esse homem está aqui todo dia. Olha, de alguma forma, a gente vai ser interrompido nesse caminho. Eles poderiam ter chegado a uma série de atitudes ou falas ou ações aqui, mas o que o texto vai dizer para a gente é que eles pararam, eles olharam aquele homem naquela situação ali. Eles viram aquele homem naquela situação e é assim que Pedro toma uma atitude que a gente deve pensar assim: a atitude que Pedro toma aqui, ela é fruto daquilo que Pedro estava vivendo com Deus. Isso já é uma primeira reflexão para a gente. A nossa resposta à vida, as nossas interações no que diz respeito à vida, tem a ver com o que nós estamos vivendo com Deus. É isso que vai levar a gente a frutificar e como vamos frutificar a respeito do que nós estamos experimentando. Pedro, ele para e ele toma uma atitude ali em conformidade àquele momento que ele estava vivendo de envolvimento com a igreja, de busca a Deus em oração, de tudo aquilo que a gente viu em Atos 2 nesses últimos domingos, não é? Pedro, ele não passa direto, mas ele faz alguma coisa aí. Ele não toma a atitude que o pedinte pediu, ele não veio ali com uma doação. Pedro vai dizer assim para aquele homem: olha, não tenho
prata e nem ouro para te dar. Não tenho doação, não tenho doações, não tenho ajuda aqui para você. Mas, num outro caminho, Pedro não fica indiferente àquele momento. E a atitude dele é: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Aquilo que eu trago aqui em mim, aquilo que está no meu coração, aquilo que eu estou vivendo, eu vou viver. E é nessa situação que Pedro, ele diz, não é? Em nome do Senhor Jesus, ele proclama essas palavras que nós lemos aqui, não é? Ele diz, olhe para nós, é a palavra dele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. É isso que acontece aqui, aquele homem, ele é curado. Então perceba que o homem pediu uma coisa e ele ganhou outra. Ele objetivava algo e ele alcançou uma outra coisa. Valeu a pena? Valeu muito a pena, não valeu para esse homem aqui? Porque ele estava em busca de uma esmola e ele alcançou a cura. E é por isso que o texto vai falar que esse homem ele fica muito contente. Imagine você que você sofra de algo há tanto tempo e você experimenta a cura como esse homem experimentou, e a partir daí esse homem ele entra jubilante, ele entra muito feliz ali no templo, e ele se apega ali a Pedro e a João. Ele meio que quer participar daquele momento porque ele viu, ele sabe muito bem o que aconteceu e como aconteceu. E é a partir desse momento que os holofotes se vão, não é? Os olhares se vão para Pedro e João, porque é algo assim extraordinário aconteceu, e aconteceu como os homens costumam enxergar as coisas. Foram eles que viveram, foram eles que protagonizaram aquele momento ali, foram eles que levaram aquilo a acontecer. E é aí que Pedro, ele é muito oportunista no bom sentido da palavra, porque ele vê ali uma oportunidade. E a primeira coisa que Pedro vai fazer é dar a devida glória a Deus daquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu não tinha a ver com ele e com João, mas Pedro vai deixar muito bem claro que foi obra de Deus. Glória a Deus que fez aquele homem poder ter ali os seus tornozelos firmes novamente, a ponto de poder andar. Então Pedro ele vai direcionar o holofote que foi posto sobre eles em dizer assim: olha, não foi a gente, tem a ver aí com o Jesus que vocês crucificaram, com Jesus que vocês desacreditaram. Então Pedro ele vai dar a glória a Deus por meio de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo Pedro ele vai pregar e falar àqueles homens coisas que eles precisavam ouvir. Eles não tinham dado crédito a Jesus, eles tinham negado Jesus, eles tinham enviado Jesus à cruz do Calvário. E é a partir disso que Pedro já vai tomar dessa situação mais uma oportunidade para pregar para aqueles homens. Veja que era um encontro de oração. Já virou uma mensagem, já virou uma tarde daquelas. O programa aqui muda porque Pedro fala assim: eu não vou perder essa deixa. Aqui agora eu vou falar a esses homens o que eles precisam ouvir. A gente vê uma coisa muito genuína, muito legítima acontecendo. Um evento comum da vida de um homem sendo transformado. Ele passa ali, ele vive um extraordinário. E diante daquilo que ele vive, servos de Deus não perdem a oportunidade de servir e abençoar o próximo. Não perdem a oportunidade de dar a glória a Deus. E não perdem a oportunidade de cumprirem o seu papel de ser igreja, de pregar a palavra, de exercer ali o ministério que estava conferido a mãos deles. Então, irmãos, vamos olhar aqui nesse instante para alguns pontos importantes aqui para a gente aqui nessa noite. Primeiro ponto que eu quero olhar aqui, observando com vocês esse texto, é esse aspecto daquilo que a gente enxerga acontecendo sobre o que está acontecendo para dentro e para fora. De uma igreja que está vivendo algo poderoso dentro dos seus domínios, mas que vai para fora também. E por que ela vai para fora? Ela vai para fora porque ela está interessada, ela está atenta. Se você se recordar bem, nós passamos 3 domingos olhando para aquele momento de algo muito bom acontecendo aqui dentro.
E era muito possível que talvez Pedro e João viessem ali embalados no caminho e falassem assim: vamos que a gente não pode perder um minuto, vamos que a tarde nos espera, vamos que a tarde vai ser poderosa, vamos que a gente quer orar, a gente quer experimentar tudo isso. Se eles viessem então somente pensando na comunhão, no partir do pão, nas orações, nas ajudas mútuas que estavam sendo experimentadas no núcleo interno do povo de Deus, talvez eles tivessem vindo tão embaladamente ali, que eles não teriam olhos para perceber quem estava ali por meio do caminho. Mas não, à medida em que esses homens estão objetivados em se fortalecerem em Deus, no seu propósito e na missão que foi deixada por Jesus para eles, a gente vê que na atuação do Espírito Santo na vida desses homens, eles são homens que se sensibilizam em olhar para fora, não é? Eles não passam indiferente, mas eles se atentam ali em trazer ali algo novo para aquele homem que precisava ali, não é? É uma situação muito equiparável que a Jesus trafegando pela viagem dele e cego rumo a Jericó. E o cego Bartimeu está no caminho. Jesus, o pessoal falando assim, meio que assim: vamos embora, Jesus, a gente tem coisa para fazer, esse homem aí está atrapalhando, deixa ele para trás. E Jesus vai lá atrás dele. Os discípulos estão replicando na sua atitude a mesma coisa que Jesus fez nos seus dias aqui. Essa atenção de não se voltar apenas para dentro, para o imediato, para o local, para o aqui e agora, mas olhar no contexto amplo e ver outros que estão, embora na perspectiva humana, marginalizados, mas os quais o amor, a misericórdia de Deus está interessado em alcançá-los. Uma multidão naquela rua lá, e Zaqueu era só alguém lá na árvore. Jesus para aquele movimento e fala: Zaqueu, eu vou na sua casa. Sabe, essa representação daquilo que era próprio em Jesus, os discípulos passam a viver essa sensibilidade, e eles não se negaram a parar ali. Um paralelo muito também dessa ideia do que acontece aqui é dentro daquilo que o próprio Jesus ensinou na parábola, não é, do bom samaritano. O que a parábola menciona? Servos de Deus que estavam compenetrados naquilo que eles tinham que fazer e seguiram o caminho. Eu não vou ter esse tempo. Eu vou ter que parar aqui, eu vou ter que cancelar, vai atrasar minha agenda. Eu vou ter que parar algumas coisas para se voltar a essas outras aí. Não é? Mas não, eles se importam, os discípulos de Jesus se importam. E eles, enquanto discípulos do Mestre que se compadecia, que se importava, eles se compadecem, eles se importam. É disso que a gente vê acontecendo aqui, que a gente destaca no primeiro momento. A gente vê também nesses discípulos aqui, esse aspecto do abençoar dentro e para fora. Quando a gente olha o que está acontecendo em Atos 2, a gente olhou por 3 domingos, existe um movimento muito forte de pessoas, de servos de Deus se fortalecerem mutuamente ali. Existe gente importando-se com gente, gente abençoando gente. Fala o texto para a gente em Atos 2 e depois adiante também, que entre eles não tinha gente passando em necessidade, porque eles compartilhavam, eles tinham em comum as suas necessidades, não é? Eles estavam abençoando-se internamente. Mas a partir do momento em que eles estão vivendo essa predisposição da direção de Deus na vida deles também, eles vão para fora e na sensibilidade daquilo que o Espírito traz para a vida deles, eles reparam, eles começam a levar essa bênção para fora também. Vocês se recordam que a gente canta em algumas músicas e a gente diz sobre a ideia do transbordar? Transbordar é quando algo assim, uma caixa d'água, ela vai sendo preenchida e ela tem uma capacidade. Só que quando você coloca mais água do que aquela caixa d'água comporta, ela transborda porque ela não consegue conter tudo aquilo que foi depositado nela. É o transbordo. É nesse contexto que a partir daquilo que esses crentes estão vivendo, e assim que a graça de Deus ela não é somente para nos suprir, nos atender e ficarmos bem. Mas é por isso que nós somos chamados o quê? Canais de Deus também. Nós somos chamados para ser bênçãos de Deus, porque nós somos chamados para sermos abençoados com as muitas bênçãos espirituais em Cristo, com certeza. Mas nós não fomos chamados apenas para receber, mas fomos chamados para recebermos e para distribuirmos adiante do mundo. Isso vem sobre as nossas vidas, isso toma outra proporção. Então eles vão para fora e isso começa a repercutir para fora. Isso não acontece só nesse capítulo aqui em Atos.
Outros trechos vão mostrar para a gente também. Mas, em consequência disso que acontece lá fora, isso abençoa lá dentro de volta também. Porque na medida em que o poder de Deus se move lá fora, o poder de Deus não se move lá fora visando somente o estar lá fora, mas sempre canaliza de volta para dentro também. Então é nessa medida que a gente vê que esse homem que estava tanto tempo doente, tanto tempo fragilizado, tanto tempo acometido com as dores, com as angústias do que ele sofria, quando ele percebe o que Deus fez para ele, ele já vai automaticamente lá para dentro. Ele já vai lá para dentro experimentar, multiplicar, ampliar aquilo que ele recebeu. Ele não fica experimentando a alegria lá fora, mas ele já se junta ao povo de Deus. Ele já se apega ali com Pedro e com João, que certamente eram os primeiros ali do momento dele. Mas quando ele vai para lá e os homens começam a perceber aquilo ali, Pedro, ele enxerga naquilo a oportunidade de trazer aquele bom argumento para fortalecer os de dentro novamente. Porque aquilo que Deus faz é poderoso, e é poderoso não somente na vida daquele que experimenta aquilo, mas quando nós estamos no entorno, quando nós somos mesmo que uma mera plateia, mas presenciamos o poder operante de Deus na vida do outro, isso nos chacoalha, isso nos toca, isso nos fortalece a fé também. Esse é um dos exercícios que a gente muito faz sobre testemunharmos uns aos outros, contar com a alegria o que Deus nos fez. E quando a gente ouve alguém testemunhando, quando a gente vê algo poderoso acontecendo na vida do outro, que tem a ver com a marca distinta de Deus, aquilo nos fortalece. Então o que acontece lá fora como marca do agir poderoso de Deus por meio da vida dos seus servos lá, também vai agregar e vai arrebanhar para dentro também. Isso é algo que é uma outra consequência desses homens vivendo o propósito, a missão e o ministério que Deus deixou para eles. Eles abençoam e são abençoados aqui dentro, eles vão lá para fora e começam a abençoar lá fora também, e como consequência daquilo que está acontecendo lá fora, lá dentro é mais abençoado ainda, lá dentro é mais multiplicado ainda, lá dentro existe o poder de fortalecer tantos que viram o milagre que aconteceu, quanto vem também a oportunidade da mensagem ser anunciada, da mensagem vir para impactar aqueles que precisavam não apenas ver sinais, prodígios e maravilhas, mas precisavam de arrependimento, precisavam endireitar o caminho. A palavra de Pedro, aqueles homens, não é uma palavra rancorosa de dizendo, está vendo o que vocês fizeram, seus malditos, não foi isso. A palavra dele, olha, vocês erraram lá, mas voltem-se ao Senhor para que os seus pecados sejam cancelados e vocês se integrem com a gente na inteireza do que a gente está vivendo aqui. Porque tem mais bênção para a gente viver, vocês devem viver dessas bênçãos também. Então isso é algo muito poderoso que passa a acontecer com essa igreja que está vivendo a seu chamado, a sua missão, atenta ao mundo. Eles são abençoados dentro e fora. Isso é um ciclo que a gente pode entender que ele é incessante, ele vai continuar acontecendo muitas vezes. E um último ponto que a gente desenvolve aqui também nessa noite é sobre esse aproveitar da situação que eles experimentaram na pessoa de Pedro. Eles aproveitaram uma situação por quê? Porque eles estavam em prontidão. Eles estavam prontos. Aqui, quem é do exército vai ter, ou já foi do exército, vai ter uma ideia melhor disso, mas é a ideia de estar em alerta, de estar atento, de estar ligado, para não perder uma oportunidade. Esses homens, eles estão atentos aqui para entenderem o que Deus quer que eles façam. Porque Pedro, a gente fala tanto sobre Pedro, né? Pedro que tantas vezes queria ser o maioral, mas muitas vezes era o covarde, era o não corajoso, aquele que se escondia. Ele toma uma atitude muito ousada de protagonizar o agir de Deus, como Jesus, tal como Jesus. Ele foi, vamos dizer assim, ele aproveitou essa boa oportunidade nisso, mas quando lá dentro, quando a coisa de alguma forma começa a querer voltar-se para ele,
usa isso para o quê? Dentro da consciência correta do Espírito de dar a glória a Deus. E ele já vai então aproveitar essa deixa para anunciar, para exercer o seu papel profético. Esse papel de chamar aqueles israelitas, aqueles judeus, aquilo que eles precisavam, que era transformação, que era crer em Jesus. Muitos ali era uma igreja de muitos ali presentes, muitos estavam já vivendo esse processo dentro do que o próprio livro de Atos 2, por exemplo, nos mostra. Muitos estavam crendo, muitos estavam sendo abençoados, muitos estavam no projeto, muitos estavam alegres, felizes, inteiros ali. Mas tinha muita gente que ainda estava meio que sondando, ver o que era tudo aquilo. Muitos que ainda não tinham crido em Jesus. Muitos que ainda estavam querendo entender o que estava se desenrolando. E eles puderam aproveitar essa oportunidade porque eles estavam prontos. Oportunidades podem ser aproveitadas quando se está pronto para aproveitá-las. A gente precisa pensar nisso. Isso tem a ver com a conjuntura do reino de Deus, com o agir de Deus, com estar em prontidão no aspecto de buscar a Deus para obedecer fielmente, para ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, a gente já viu isso nesses dias atrás aí, não é? Lá atrás, os discípulos, eles falharam muitas vezes porque eles não estavam em prontidão, porque eles não estavam em estado de alerta, mas aqui, estando numa conexão com Deus, estando ligado ao Espírito, eles aproveitam a oportunidade de uma forma eficaz. E detalhe, não é a única vez, não é pontual que isso acontece em Atos, mas a gente vai ver isso acontecendo tantas e tantas e tantas vezes, porque homens estavam ali ligados em tudo isso. Então a gente vê uma igreja que está presente no mundo, uma igreja que está vivendo um calor, algo muito bom aqui dentro, mas é uma igreja que não está trancada, ela está com a porta aberta, ela está acessível, ela está interessada, ela está atenta ao que está acontecendo no seu entorno. E é disso que a gente traz as aplicações para nós nessa noite, irmãos, quando a gente olha esse capítulo aqui. Nós também temos que ter essa atenção ao mundo. Nós também temos que ter esse olhar, essa predisposição de olhar, observar e perceber o mundo. Precisamos ter um caminho de atenção e de dedicação e de se importar, primeiramente, aqui dentro. Porque é aqui dentro que somos fortalecidos como individuais e como corpo de Cristo. A gente viu lá em Atos 2, eles viveram algo muito poderoso. Eles se fortaleciam mutuamente. Eles estavam vivendo algo muito tocante, algo muito poderoso entre eles, não é? E tudo isso se dava por quê? Porque eles estavam atentos às suas necessidades. Para que a gente viu isso no outro domingo. Para que as necessidades internas fossem atendidas, eles compartilhavam isso, eles estavam ligados, atentos, eles queriam saber o que o outro precisava e vice-versa, não é? Mas isso não é algo que deve acontecer somente do ponto de vista de dentro da igreja, mas deve acontecer para fora também, não é? Porque a gente vê isso na figura, meus irmãos, do mestre, do nosso mestre Jesus. Jesus, ele era alguém que ele se compadecia. Jesus, ele era alguém que se importava. Jesus, ele era alguém que tinha atenção com pessoas que muitas vezes a maioria do pessoal não estava atento, não é? Jesus, ele manifestava o seu amor, o seu afeto, a sua dedicação. E para isso, Jesus se sacrificava para isso, porque para a gente se dedicar ao outro, a gente precisa se sacrificar. O episódio da mulher samaritana nos conta que Jesus teve que mudar o seu caminho porque ele precisou passar por Samaria. Essa necessidade de passar por Samaria não era uma necessidade de Jesus, era a necessidade da samaritana e do povoado que foi alcançado depois. Jesus poderia ter seguido reto no caminho habitual que eles faziam, até desviando, não é? E ter chegado mais cedo no seu destino, mas não, Jesus, ele se importou. E nós precisamos viver essa manifestação, esse olhar atento, esse ouvido atento, estar sensíveis às necessidades alheias, esse algo ligado ao altruísmo, não é? Deixar aquilo que é muito ligado, que é totalmente ligado ao nosso eu, e se importar com o outro, estar atento, enxergar o outro. Porque quando nós estamos muito objetivados de coisas que simplesmente tenham a ver com a gente para de enxergar o outro. Quando a gente começa a prestar atenção demais na gente para de enxergar o outro. E a gente para, inclusive, de se voltar
em prestar atenção e ter o nosso foco no Senhor também. E isso é algo que a gente precisa exercitar no nosso tempo também, não é? Isso tem a ver com a nossa realidade de igreja, pensando em coletivo. Isso tem a ver com a nossa realidade individual, pessoal. Veja, a nossa igreja esse ano a gente vai completar 50 anos. 50 anos. E nós nunca estivemos em outro bairro. Nós devemos conhecer nosso bairro. Nós devemos orar pelo nosso bairro. Nós devemos conhecer quais são os seus maiores problemas. Nós devemos ser intercessores. Nós devemos conhecer o que está acontecendo nessa realidade. Porque cada igreja ela está situada numa realidade local que tem algo particular dela. Porque é muito complicado se a gente só tiver um lugar para se encontrar e a gente, como eu falo algumas vezes, a gente vem com os nossos carros, a gente se estaciona, a gente vive algo poderoso, acabou aqui, a gente encerra as portas, pega o nosso carro e vamos embora, e como se aqui fosse só uma grande bolha, uma grande redoma, do qual onde a gente só está aqui dentro, aproveitando o espaço físico que foi nos oferecido. Sabe, a igreja de Jesus, ela precisa ter esse adentramento no mundo na onde ela está estabelecida. Porque isso é exercer iluminação. A gente tem a luz de Jesus nas nossas vidas, e essa luz não foi feita para a gente iluminar-se e experimentar essa luz, a gente tê-la nas nossas vidas, e tudo isso é muito bom, está ótimo, mas a gente precisa, talvez, se lembrar de quando um dia as nossas vidas ainda estavam distantes disso. A gente precisa exercer o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa anunciação, o levar dessa luz adiante. Isso começa com a gente estando atentos aonde a gente está. A gente precisa se interessar, a gente precisa entender o que está acontecendo ali, quais são as maiores lutas, não é? Isso tem a ver com a igreja local, isso tem a ver com as nossas vidas. Eu sempre tenho dito isso algumas vezes aqui, a gente está num tempo que mais do que nunca, por causa da tecnologia, por causa desse mundo corrido, a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muito compromisso, a gente tem muita agenda. E se a gente ficar focado só nisso, a gente para de se importar, olhar e perceber outros que nós devemos perceber. A gente para de perceber quem Jesus quer que a gente perceba, quem Jesus quer que a gente se dedique a eles. Então, por exemplo, nós estamos estabelecidos aqui num bairro que tem igrejas aqui, nós devemos orar pelas igrejas que estão próximas a nós. A gente tem feito isso algumas vezes, devemos orar para que essas igrejas cresçam anunciando corretamente o Evangelho. Devemos orar para que a nossa igreja e as outras igrejas sejam cada vez mais fiéis. Devemos orar por aqueles que estão perdidos nas trevas. Devemos orar pelos movimentos do mal que acontecem e que estão próximos a nós. Hoje de manhã eu estava conversando com uma irmã aqui da nossa igreja, estávamos falando disso, ela falando do número de obras do mal que às vezes ela percorrendo no nosso bairro, ela vê que tem aqui. Porque tem gente que está em caminhos de cegueira total espiritual, mais do que a gente imagina. Estão buscando coisas que só levam à destruição. E nós somos fonte de luz. A gente não pode vir para a nossa igreja e só orar pelos nossos problemas particulares. A gente não pode desejar só que dê certo aquilo que a gente vislumbra como algo que seja legal para a gente e para os que vierem se juntar a gente. Mas a gente tem que desejar que estejam aqui dentro quem ainda não está. Algo que Deus falou muito comigo nesses últimos dias é pensar sobre os ninivitas, lá do livro de Jonas. O livro de Jonas conta assim, que para você percorrer a cidade de Nínive, você precisava de 3 dias inteiros. E Deus fala para Jonas, vai lá, prega a cidade de Nínive. Só que Jonas não queria fazer muito bem isso. E aí Jonas vai e percorre só um dia. Porque Jonas, tipo assim, um dia. Mas um dia que Jonas pregou aquela cidade, aqueles homens se quebrantaram totalmente. O rei, arrependido, ele bota até os animais para fazerem jejum. Sabe por quê? Porque aquela terra estava sedenta. Eles estavam desesperados. Talvez não sabiam, nem percebiam, mas estavam carentes de Deus.
Estudando isso esses dias, eu comecei a orar e pensar assim: Pai, quem são os ninivitas que estão próximos a nós? Gente que está ali, ó, sedenta, gente que se você chegar, estão facinho para a gente alcançar. Porque às vezes a gente acha que está muito difícil, às vezes a gente acha que as pessoas estão muito cegas, às vezes a gente acha que as pessoas estão muito, sabe, objetivadas em não querer participar do reino, conhecer Jesus, experimentar o Evangelho. Mas às vezes elas só estão isoladas, desesperadas, sedentas, sabe, no estado de sequidão lá, carentes de água, sabe, terra seca, rachada, que você joga um pouco de água e evapora, seca, chupa tudo aquilo, de tanta sede que a terra está vivendo ali. Eu comecei a orar esse dia de falar assim: Pai, ajude-nos como individuais, como crentes, como igreja, a enxergar os ninivitas próximos de nós, gente que está precisando do Evangelho, gente que está ali esperando, faça-nos os instrumentos da obra do Senhor, dos que o Senhor está chamando, que o Senhor está operando neles, leve-nos até eles, porque nós queremos participar desse processo aí, faça-nos atentos a eles, que a gente não fique somente focados em coisas internas nossas. Isso vale para a nossa igreja, isso vale para nós individualmente, porque a gente tem uma realidade coletiva de igreja local aqui, mas cada um tem a sua própria vida, cada um tem o seu próprio colega de trabalho, cada um tem, alguns aqui, o seu colega de estudo, de escola, de faculdade, os seus ninivitas ao redor, gente que você precisa perceber. Além da boa vizinhança, além do bom relacionamento, além do vestir e demonstrar na sua vida o seu bom exemplo, o caráter de Cristo que nós devemos objetivar, devemos ser propositivos também. Comece orando, comece percebendo, comece se atentando. Quando você perceber as falhas dessas pessoas, perceba e estabeleça isso como motivo de oração. Falamos hoje sobre intercessão aqui na Escola Bíblica Dominical. Interceda por eles. Gente que entra no Uber e que às vezes a gente não sabe de onde veio, para onde vai. A experiência de você orar por desconhecidos. Essa semana eu olhei, num dado contexto, eu olhei para uma pessoa, eu orei por alguém que eu não conhecia o nome, não sabia a história, mas eu senti que eu devia orar por aquela pessoa naquele momento. Porque o perceber da pessoa ali, naquilo que eu pude ver, eu não tinha o contexto de entrar ali na realidade dela ali, mas nós devemos orar, nós devemos nos importar, nós devemos perceber, nós devemos nos colocar em atenção, estar ligados para exercer misericórdia, para estar sensíveis às necessidades alheias. Para que a gente, o segundo ponto aplicando para a gente precisa pensar nesse aspecto sobre abençoar aqui dentro. Amém, precisamos. E já é um desafio isso, né? A gente tem exercitado sobre essa necessidade. Mas não é só aqui dentro, nós somos feitos, não é, uma música antiga que eu conhecia, abençoados para o mundo abençoar, né? Sim, somos abençoados para o mundo abençoar, para transbordar, para mostrar daquilo que a gente tem vivido. E gente, não é uma obra humana das nossas mãos, para isso nós precisamos estar nessa sintonia, nessa dependência, mas a gente precisa entender que estamos no mundo para brilhar a luz de Jesus. Se é difícil às vezes entender a diagramação de como tudo isso vai acontecer, comece mudando e alterando a sua vida de oração. Se faça cada vez mais o intercessor que você pode ser ou que você ainda não tem sido. Amplifique essa tua caminhada de interceder, de orar. E no que você se dispõe a orar, Deus te levará a oportunidades. Porque é esse o ponto que depois a gente vai chegar aqui na sequência, não é? Mas a gente vai poder exercer oportunidades quando a gente estiver pronto. Quando a gente de fato querer abençoar dentro e fora. E para tudo isso a gente precisa talvez tirar da nossa vida algumas coisas que não tenham tanto valor, tanto peso, e de fato viver essa dependência para perceber aonde a gente deve atuar, para abençoar, para conhecer realidades, para exercer transformação, para atender aquilo que o outro precisa. E enquanto a gente fizer isso, à medida que a gente abençoar outros, seremos mais e mais abençoados. Lembram aqui do episódio? Eles abençoavam dentro, foram para fora, depois isso acaba voltando para dentro. Esse é o processo rico e vívido do reino de Deus.
Ontem a gente foi fazer um movimento de capelania aqui no hospital aqui em Carapicuíba, e a gente estava testemunhando ali entre alguns irmãos que nós estávamos ali. Não é um ambiente fácil de se ir, porque você vai lidar com sofrimento humano. Você vai lidar com pessoas que às vezes estão num dia muito difícil, uma mãe que perdeu um bebê, alguém que vai ter uma perna amputada 2 dias depois. Não é um ambiente fácil. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente vai até um pouco cansado. Mas na medida em que a gente se dispõe a orar por pessoas, a louvar o nome do Senhor, a ser um instrumento de Deus ali, somos renovados pelo Espírito Santo, porque a gente chega cansado e a gente sai descansado de lá. A gente chega às vezes um pouco abatido, a gente chega lá um pouco meio reticente, mas a gente sai muito feliz de lá. E é uma alegria que a gente nem consegue explicar. Porque quando a gente investe, canaliza prioridade, dedicação, foco onde a gente tem que estar, forças serão renovadas no Senhor. Cantamos isso hoje, né? Nossas forças irão se renovar, se esperarmos, confiarmos no Senhor, se voltarmos ao Senhor, se nos empenharmos no projeto, na missão do Senhor, né? Se a gente entender o nosso propósito de bênção, de ser bênção, tal como aqui o texto fala de Abraão, pensamos um pouco hoje sobre Abraão também, a realidade da nossa EBD, mas tal como existiu na aliança de Abraão, nós também a partir de Cristo somos chamados para abençoar as nações da terra que estamos em contato. Mas a gente precisa perceber essa missão e entender que ela é uma missão, não é uma missão conceitual, ela não é algo ideal, um belo opcional, mas é algo do qual, assim, se somos discípulos do Mestre Jesus que deixou essa missão está para nós. E a gente precisa fazer essa oração de perguntar ao Senhor como a gente vai exercer essa bênção, como a gente vai abençoar dentro e fora. Pai, me torne sensível, me torne atento, me faça perceber. E tudo isso, meus irmãos, a gente precisa olhar numa gradação do processo. Porque esses crentes, eles estão muito sensíveis e prontos para viver tudo isso, porque eles estão vivendo aqui algo poderoso de oração e dependência de Deus. Se a gente quiser fazer isso por caminhos humanos, vamos fazer com as nossas próprias mãos, a gente vai bagunçar essa história. Mas à medida em que a gente se fortalece em Deus, à medida em que a gente busca se priorizar em Deus, em depender de Deus, descansar em Deus, quando a gente só diz assim, Pai, me ajude a ficar pronto em todos os aspectos do que o Senhor quer, me ajude, me capacite a essa condição de abençoar por onde quer que eu vá, eu estender alcance das bênçãos que o Senhor trouxe para a minha vida em Cristo, que eu transborde isso, que eu mostre isso, que eu demonstre isso. Tudo isso começa na nossa oração, na nossa busca, na nossa disposição de querer viver isso. Mas quando nos objetivarmos a isso, esse é o caminho de viver esse propósito, esse chamado, né? Estando prontos para aproveitar oportunidades. Meus irmãos, a gente deve pensar que nesse mundo caótico, cheio de problema, no qual a igreja está, é impossível a igreja não estar em ponto de contato com esses problemas, com esses desafios. São problemas que às vezes estão lá fora e vão vir para dentro. São problemas que às vezes vão estar nos nossos caminhos. São problemas, a gente vai ver nos próximos dias, vão botar aqui de dentro. E isso não deve ser motivo para nos desanimar. Mas a gente deve pensar que, se estivermos em prontidão, se estivermos atentos, nós poderemos aproveitar grandes oportunidades que vão surgir. Mas só aproveita-se a oportunidade quem está pronto para percebê-las, para ser instrumento, para ser um canal, um objetivo delas. O instrumento, primeiramente, aqui à luz do exemplo que a gente vê de dar glória a Deus, não é? Algo que a gente sempre tem que se lembrar, e esse texto aqui, essa oportunidade nos lembra, nos ajuda nisso. Meus irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus. O que isso quer dizer? A melhor alegria e felicidade da nossa vida é quando a gente está glorificando a Deus. A gente foi criado para isso.
A nossa natureza humana egocêntrica que surgiu a partir da queda, ela quer fazer a gente desacreditar disso. Ela quer fazer a gente acreditar que a gente vai ficar feliz se os holofotes estiverem na gente. Se a gente estiver brilhando. Se a gente estiver em destaque, puxa, isso vai me levar à felicidade suprema. Mas não. Deus nos fez para mostrar a glória dele. Né? Deus nos fez para sermos tomados, visitados, preenchidos da glória dele. A glória de Deus é algo muito maravilhoso, irmãos. É algo tremendo. Para que a glória de Deus seja percebida por alguém na tua vida, antes de tudo você foi o que primeiro a percebeu e foi tomado por ela. A beleza, a grandeza da glória, quem experimenta primeiro é quem se dispõe a viver para a glória dele. Porque você vai ser o palco em que a glória dele será manifestada. A alegria da glória, a alegria da manifestação, a alegria da presença de Deus, a alegria do atuar poderoso de Deus, você é o primeiro incidente, porque você é o incipiente, você é o adorador, você é aquele que experimenta em linha direta com ele, você é o privilegiado da situação. Mas o grande trunfo da história é você sempre se lembrar que nunca tem a ver com você, é sempre a glória dele. E quando os outros vierem quererem dizer isso é algo muito especial que está em você, quando você está vivendo isso de uma forma verdadeira, você vai falar assim, mas sabe o que é? Não tem nada a ver comigo. Na verdade não tem a ver comigo, isso tem a ver com Deus, porque é dele essa beleza, é dele, esse algo maravilhoso, fantástico tem a ver com ele, é ele que faz dessas coisas. Meus irmãos, quanto mais nós fomos conscientes e vivemos disso, mais essa glória, ela terá espaço, ela ganhará, ela nos inundará, ela nos fará felizes e ela alcançará outros. Se a gente foi feito para a glória de Deus, a gente tem que olhar para as nossas vidas e buscar em cada oportunidade caminho de dizer assim, como se a gente fizesse a seguinte pergunta: como eu vou mostrar a glória de Deus no próximo lance, no próximo momento? Como eu vou demonstrar o quanto Deus é bom? Como eu vou comunicar essa verdade que me alegra o coração? Como eu vou transmitir isso para outros? Como eu vou descrever? Como eu vou ilustrar? Como eu vou testemunhar? Como eu vou levar outros a entenderem a grandeza daquilo que eu tenho permitido, que eu tenho experimentado? E quando a gente se vê visitado em situações em que às vezes as pessoas acham que tem a ver conosco, ter essa atitude de dizer assim, sabe o que é? Não tem a ver comigo, mas é a glória de Deus que eu tenho experimentado, que eu tenho presenciado, que eu tenho conhecido mais e mais. É bom demais estar na presença de Deus. É bom demais conhecê-lo mais e mais. É bom demais caminhar com ele em nível pessoal. Sabe, ouvir cada palavra, saber que ele ouve as minhas orações, que ele me abençoa, que ele fala comigo, que ele me ministra, que ele me dá descanso, que ele cuida de mim em meio às tempestades, que ele me fortalece, que ele me dá dias e dias de alegria e de felicidade para dizer, olha como ele é bom, olha como ele é maravilhoso, olha como é especial esse lugar onde eu estou. A gente não pode perder essa oportunidade de viver isso, de comunicar isso, de mostrar isso para o mundo, de mostrar como o Pai é bom, de mostrar como Ele é maravilhoso, de mostrar como Ele quer alcançar aqueles que ainda não estão vivendo tudo isso também. A nossa vida deve ser um livro aberto de demonstrar tudo isso. E em meio ao exercer desse papel de demonstrar a glória de Deus, também anunciar acerca daquilo que é propósito de Deus em que nós sejamos usados. Mas para tudo isso nós precisamos estar na atenção, precisamos estar focados no interesse de Deus. O que Deus deseja comunicar aqui? O que Deus deseja alcançar? Como Deus deseja tocar esse ambiente local, esse grupo de pessoas ou essa pessoa em particular? Talvez poderia acontecer de Pedro e João, de alguma forma, darem ênfase naquela tarde, naquele momento, para alguma coisa que não fosse tão importante, mas eles estavam ali atentos àquilo que era uma prioridade do Senhor. Em dizer assim, olha, dar a devida glória a Deus e cumprir com a missão que Jesus nos deixou. Muitos aqui têm participado dessa igreja viva, poderosa, maravilhosa.
Mas tem muita gente que não está, e se eles prestaram atenção, se algo capturou eles por meio desse episódio que aconteceu, agora aqui a gente entra com a anunciação que nos foi pedida e comissionada por Jesus para que a gente assim diga, para que assim a gente anuncie. E assim a gente aproveite cada oportunidade. Nós também devemos pensar, meus irmãos, sobre o nosso papel nesse tempo, sobre as oportunidades que estão para a gente exercer, aproveitar, mas nós precisamos estar em prontidão. A gente precisa começar o nosso dia, a nossa semana, a gente precisa caminhar a nossa vida cristã em estarmos na consciência da missão que Jesus nos deixou. Nós precisamos orar, sim, pelas nossas necessidades, pelas nossas demandas, mas precisamos orar pelas outras pessoas. Precisamos orar para Deus em dizer: Pai, me ajude a viver a missão que o meu mestre deixou. Pai, me prepare para que quando as oportunidades surjam, eu as perceba em tempo oportuno, então em tempo ali imediato, e eu cumpra com o meu papel. E eu exerça a palavra que eu tenho que dar, e eu tenha ali aquilo que será preciso no alvo do Pai, porque vem do coração dele, por meio do Espírito dele, agindo ali junto a mim. Isso precisa ser uma prioridade, um objetivo, um alvo de vida nosso, sabe? Porque é isso que mudou e transformou, terminando aqui, é isso que fez diferença na vida dos discípulos. A gente tem olhado em meio a esses dias de olhar Atos, se lembrar da trajetória dos discípulos. Os discípulos, eles foram corrigidos nessa rota. Eles falharam bastante, porque eles eram como a gente no processo, sendo editados, sendo trabalhados. Mas quando eles se voltam ao foco correto, eles estão prontos, eles estão aptos, eles aproveitam oportunidades, eles abençoam, eles se importam, eles estão atentos, dentro, fora e dentro e fora e por aí vai. Eles não estão bolhados no mundo, eles estão presentes no mundo. Eles não estão desconectados da realidade que eles vivem, eles estão presentes na realidade que eles estão vivendo. Eles não estão ali vivendo talvez uma agenda daqueles dias, como alguns grupos daquele tempo viviam, não é? De quererem se insurgir contra Roma, de quererem romper com o sistema, não. Mas eles estão interessados na realidade da qual eles estão participando. É por isso que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Não orar por frentes, por ondas políticas, por partidarismos. Temos que orar pelos nossos governantes. Temos que orar pela nossa economia. Temos que orar pelo nosso bairro. Temos que orar pelos problemas das drogas. Quantas pessoas você conhece, famílias, de perto, de longe, de meio termo, estão hoje no nosso país, por exemplo, vivendo os problemas das drogas? Os problemas que fazem parte da nossa época. Hoje nós não estamos numa nação que, por exemplo, é perseguida. Não estamos numa nação que é perseguida, nós podemos anunciar o Evangelho. Mas quais as outras problemáticas pelas quais nós devemos ser intercessores? Essa é a grandeza que, como igreja, nós devemos viver, como uma igreja no coletivo e como individuais que somos. Não podemos só ficar orando, buscando a Deus uma vida cristã minimalista, focada nos nossos próprios problemas, buscando a nossa própria bênção, querendo ser alcançados, nutridos, sustentados por todos e não se importando com ninguém. Não podemos viver essa vida de infantilizados eternamente no reino de Deus. A gente foi chamado para um estado de maturidade. Essa maturidade é segundo a imagem do Filho, Jesus Cristo. O Filho que tem misericórdia, o Filho que exerce compaixão, o Filho que se dedica a um mundo caótico, que precisa da luz, e Ele está ali para servir. Ele foi na sua própria pele, na cruz do Calvário, mas Ele foi durante os seus dias de ministério aqui também. Hoje nós somos os discípulos. Nós temos que ter uma atitude igual a do Cristo, do Filho de Deus, Jesus nosso Senhor. Nós devemos ser igreja, uma igreja presente, uma igreja que se envolve com os problemas, uma igreja que não passa em reto, uma igreja que não ignora, uma igreja que não percebe. Não se trata simplesmente de um coração duro porque você excluiu, não é? Não tem a ver só com isso, mas tem a ver às vezes com um foco tão definido nas suas próprias coisas, de não perceber a necessidade daquele que Deus quer alcançar, daquele que Deus quer abençoar e quer abençoar por meio da sua vida. Aqueles dos quais Deus está trabalhando, Ele os alcançará, isso é inegável.
mas nós somos os instrumentos de Deus. Ele nos levantou para a gente fazer diferença na nossa geração. E para tudo isso, uma vida de oração deve ser prevista, uma vida de oração é essencial. A oração que nos tornará prontos, aptos para aproveitar oportunidades, para abençoar, para se importar dentro e fora, fora e dentro, o tempo todo, vivendo o reino como o nosso Mestre Jesus viveu. Abaixe a sua cabeça nesse instante, vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, pela referência que ela nos é. Ela nos é uma referência por meio da atitude de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Ela é uma referência por meio daquilo que aquela primeira igreja viveu também naquele tempo poderoso. Uma igreja vivendo algo muito forte, muito edificante, muito profundo internamente. Mas o Senhor nos chamou para de dentro ir para fora e alcançar um mundo problemático e caótico também. Porque nos nossos caminhos, Senhor, no mundo onde circulamos e onde temos ponto de contato, existem pessoas carentes, existem sedentos, existem ninivitas, Pai. Existe gente, ó Pai, do qual os seus olhos, a tua atenção está para alcançá-los. Nós precisamos ser como o nosso Mestre Jesus Cristo. Nós precisamos, Senhor Deus, ter uma oração, uma entrega, um quebrantamento de dizer: usa-nos, Senhor. Faça-nos instrumentos teus, por onde a gente circular. Mova os nossos olhos, tire o nosso hiperfoco das coisas que têm a ver com o que já está posto para nós, para que a gente tenha uma sensibilidade na direção daqueles que o Senhor quer alcançar, daqueles que o Senhor quer ministrar e edificar, daqueles que o Senhor quer arrebanhar por meio das nossas vidas, Pai. Leve-nos, ó Pai, de ser os instrumentos, os canais disso, Pai. Nós oramos. Faz-nos atentos, porque o Senhor nos abençoou em Cristo para que a gente seja instrumento da bênção que o Senhor tem para outros que o Senhor quer alcançar, Pai. Então sensibilize, ó Pai, os nossos corações, quebrante-nos, porque nós precisamos disso tudo. Pai, faça-nos prontos, aptos para aproveitar cada oportunidade, porque os dias são breves, são curtos, são ligeiros, eles estão, Pai, evaporando. E enquanto estamos aqui vivendo a vida que o Senhor nos permite viver, enquanto, ó Pai, temos a nossa disposição física, a nossa boa condição, o Senhor quer nos usar como os discípulos que somos chamados para ser de Jesus. Discípulos para ser como o Mestre. Discípulos, ó Pai, para estarmos ligados, Senhor Deus, plenos, cheios de uma vida de comunhão intensa e profunda contigo primeiramente, por meio de Jesus, mas também por meio do Filho, ó Pai, por meio, ó Pai, do Teu reino, com a Tua igreja também, para que a gente tenha o devido papel de aproveitar cada oportunidade de mostrar a Tua glória, ó Pai, porque nós, primeiramente, Senhor Deus, nós não queremos viver uma vida, ó Pai, que não reconheça, que não se renda, que não se inunde da Tua glória primeiramente. Pai, tudo vem de Ti, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Esta glória, ó Pai, ela é algo marcante, poderoso, tocante e profundo, Pai. Que o Senhor quer derramar sobre um mundo de trevas, um mundo caótico. Pai, quando eu e cada um, ó Pai, dos meus irmãos aqui entendemos, ó Pai, a beleza da qual fomos criados, Pai. Mais e mais, Senhor Deus, a gente vai viver isso ao qual o Senhor nos chamou para viver, que é o viver para a Tua glória. O fazer questão de mostrar a Tua glória, onde ela está se manifestando. Com alegria mostrar e exibir, olha, Deus está agindo aqui, olha, Deus falou ali, olha, Deus usou aqui, olha, Deus está movendo, estabelecendo passos para fazer algo poderoso aqui, Deus está alcançando gente aqui, Deus está transformando realidades, olha como é bom perceber e participar da glória de Deus se manifestando entre nós. Ajude-nos, ó Pai, a sermos instrumentos, ó Pai, da glória do Senhor,
a mostrar a tua glória, a perceber a glória, a reconhecer a glória, a replicar da glória, a transmitir a glória, ao comunicar da glória em cada lance, oportunidade, momento de vida em que a gente estiver a viver, Pai. Que a gente não perca, Pai, a sensibilidade, Senhor Deus, de ver, ó Pai, tua bela e linda manifestação, para que a gente desfrute dela e compartilhe, replique dela adiante mais e mais. Que a gente não perca, Senhor Deus, as oportunidades dos papéis, da missão, das atitudes que estão, ó Pai, para a gente tomar em cada momento oportuno, Pai. A atitude de edificar alguém, a atitude de provocar o confronto que, Pai, será a oportunidade do outro mudar a sua rota, o seu curso, o seu destino. Ó Pai, mediante uma decisão, um processo com o Senhor. Pai, sabe, Senhor Deus, a oportunidade de ser um instrumento do Senhor, naquilo que o Senhor está realizando no mundo, Pai. Naquilo que o Senhor tem em vista, Pai, na vida de pessoas, de homens, de contextos, de famílias, de realidades. Porque, Senhor Deus, é isso que o Senhor quer e espera de nós. É isso que a Tua palavra comunica a nós. Nós não fomos chamados para simplesmente, ó Pai, pertencemos a um clube de bênçãos, desfrutarmos dela de uma maneira ousada, abençoada, gostosa, e que bom que eu estou aqui dentro, e romper, ó Pai, com qualquer consciência de missão que temos, ó Pai. Mas pelo contrário, Pai, nós somos chamados, ó Pai, para viver a igreja, para exercer a missão que Jesus, primeiramente, Ele exerceu, ó Pai, na sua própria vida, e legou para nós, os seus discípulos, ó Pai. Faça-nos, ó Pai, esses que aproveitam a oportunidade, cada oportunidade, mas leve, Senhor Deus, antes disso, o caminho de cada um aqui a estar prontos para isso. Leve-nos a uma entrega de oração, uma dedicação de se colocar pronto, de se colocar preparado, de ser capacitado pelo Teu Espírito na comunhão íntima, por meio da caminhada da oração, por meio do se fartar na palavra bíblica, na revelação do alto que o Senhor deixou para nós, por meio da comunhão dos santos que afia-nos um ao outro e nos faz aptos, preparados, Pai, totalmente, Senhor Deus, condicionados, ó Pai, a aproveitarmos cada boa oportunidade, porque este é o reino da manifestação, ó Pai, do Teu poder por meio da Tua igreja. O reino de Deus, ó Pai, que tem a ver com os de dentro e com os de fora, para realimentar os de dentro, arrebanhar os que vieram para dentro e suscitar novos que vão para fora para trazer outros para virem para cá junto de nós também. Nós devemos, ó Pai, transpirar essa missão, esse propósito que Jesus nos deixou. E que a gente, ó Pai, se sensibilize a tudo isso. Que Teu Espírito alcance lugar, ó Pai. Leve a cada um de nós as orações que a gente precisa fazer. A transformação que a gente precisa sofrer na graça, na condução graciosa do Teu Espírito, para que a gente viva tudo isso, esse chamado, essa missão. E assim, Senhor Deus, a gente viva tudo isso, como essa primeira igreja, como esses crentes desse tempo viveu, nesse nosso tempo, nesse nosso ano, nessa nossa época e geração. É isso que nós devemos viver, é assim que nós devemos seguir. É assim que nós oramos e Te pedimos de coração. No nome santo de Jesus, amém.